o seu tema, marca pontualmente o seu tema para a gente conhecê-lo, tá certo? É só você Certo. tratar algumas considerações a respeito do mesmo no tempo de 10 minutos. Pode Tá bem. começar. Acredito que eu use menos do que isso. Bom, meu Tudo tema é sobre governança e políticas públicas e direitos fundamentais do imigrante no contexto, né, das novas decisões legislativas e políticas de Portugal com relação à imigração e a própria governança, não só do poder executivo, né, mas também legislativo e judiciário com relação a esse tema. Eu gostaria de começar enquadrando que realmente Portugal sofre uma crise estrutural na questão de governança e da própria administração pública, né? De poder abraçar e prestar de forma eficaz os serviços públicos que são direito dos imigrantes, que inclusive pagam taxas judiciais por isso, mas que o cenário atual, ele na verdade é consequência, né? Ele é um acúmulo de consequências de escolhas desastrosas, seja de governança, seja de política. Por que eu falo também de governança? Não ter um conjunto, né, de funcionários públicos que atendam realmente à necessidade da imigração, não ter uma estruturação, não, antes de tantos brasileiros virem advogar aqui em Portugal, um olhar respeitoso, digno e com justiça, um olhar jurídico para com os direitos fundamentais dos imigrantes. Então, hoje, a gente está, né, com grande pressão política do Bloco Chega, que é anti-migratório e está tomando atitudes extremas com a justificativa de que vai limpar a casa, reorganizar, né, esse cenário atual. O que é muito preocupante, porque, na verdade, ao invés de abraçar imigrantes, cidadãos globais que vivem aqui em Portugal por mais de 2, 3 anos, já tem uma vida, né? A casa deles é Portugal e no seio da sua família. E muitas vezes não foi possível fazer essa regularização migratória, como eu disse antes, por culpa exclusiva da omissão e falta de prestação de serviço, né, do órgão estatal. Hoje, colocar o imigrante numa figura de marginalizado, de como se ele fosse culpado por não ter se regularizado durante esse tempo. Eu estou buscando aqui um artigo que é muito interessante, que ele fala estatisticamente, na verdade, eu estou buscando o nome do autor, que ele fala estatisticamente, dentro desse contexto, né, da visão estatal, principalmente hoje, seguindo a onda de países europeus, de marginalizar o imigrante, ao contrário do que dizem, as fontes, né, estatísticas apontam para o fato de que a taxa de criminalidade do imigrante, mesmo ele não estando regular, é muito menor do que o nacional daquele país. Por quê? Porque o imigrante ele realmente vem com o intuito de se inserir socialmente, de adquirir um trabalho digno, de se legalizar, de realmente não só se ressocializar, mas se adequar à cultura daquele país para no futuro, inclusive, conseguir a nacionalidade europeia, né? Que abre tantas portas, não só de quem ser, mas onde morar. E em contraste, em dicotomia com essas escolhas de Portugal, eu posso citar aqui países como a Itália, a Espanha e a própria Alemanha, que vêm buscando políticas públicas e medidas de governança no sentido de regularizar, de legalizar esse imigrante
que está já há um período em território, né, desses países nacionais, contribuindo para a segurança social, contribuindo com a força de trabalho, regularizar os imigrantes que já estão em território nacional antes mesmo de abrir a porta para novos imigrantes. Então, eu venho aqui chamar a atenção para a falta de estratégia, para mesmo que de maneira culposa, políticas e decisões legislativas, de administração pública, de governança mesmo com relação ao direito dos imigrantes e reforçar que a gente, né, estudantes de direitos juristas, precisamos tirar esse estigma de marginalização dos direitos fundamentais de imigrantes. Basicamente, minha contribuição é sobre isso. É claro que o texto será muito melhor desenvolvido com início, meio e fim, mas a ideia central do tema é essa. Maravilha, Simone. Tema muito interessante, e assim, e tem uma ligação direta com a nossa pesquisa também, porque a gente vai tratar, né, os cybercrimes, os direitos fundamentais, né, dos grupos vulneráveis, mulheres, idosos, crianças, jovens. É muito Imigrantes, interessante. eu sou advogada aqui em Portugal também, né? Eu Sim, trabalho com extradição, e principalmente quando esse imigrante, mesmo na prática de pequeno delito ou quando está sendo investigado, e se ele não fala a língua portuguesa, né, a língua nacional, como ele é tratado? Aquele indúbio pro exatamente. réu, ele não acontece, quiçá, na esfera administrativa de legalização desse imigrante. Quando eu vou para a esfera penal, que eu também atuo com direito criminal internacional, Sim, nós, advogados, temos que ter uma atuação muito ativa e incisiva para a garantia desses direitos. Me chama muito a atenção, o Estado português hoje está despendendo valores do orçamento para a criação de centros de detenções que se assemelham a prisões dentro e fora do território nacional, estão contratando forças militares de países terceiros para tratar e controlar essa imigração, ao invés de construir uma implosão, né, de reestruturação desse sistema para que haja não só a inclusão cultural, social, mas da dignidade da pessoa humana desse imigrante. sim, Simone. É impressionante, assim, porque eu também sou jornalista. Eu acompanho, jornalista especializado em direitos humanos. A gente acompanha, tanto eu, Roana, doutor Félix Neto, a gente acompanha assim, como é repercutir nos meios de comunicação. Aí os tratamentos cruéis, né? Os tratamentos cruéis e degradantes que os imigrantes sofrem, né? Que a gente sempre vê assim no noticiário internacional, Le Monde, New York Times, El País, a gente sempre está vendo assim várias abordagens, né? De quanto essas pessoas sofrem, né? E todos só buscam assim condições melhores de vida, emprego, melhores oportunidades de trabalho, de educação para os seus filhos. E a gente vê o quanto é importante, assim, pelo próprio trabalho do Acnur, né? O Acnur também tem essa vertente de agrupar as pessoas, ter um tratamento digno, tratamento, assim, que vai de acordo com os direitos humanos mesmo, né? O que as pessoas merecem, o que as pessoas têm, assim, acesso à educação, à recreação, no caso das crianças, depois de sofrer traumas Exatamente, em Rafaela. zonas em zonas de guerra. São muitas realidades assim cruéis, né, que os imigrantes passam atualmente. Sim. Eu posso Não, e depois, falar, sim. permita a palavra, eu posso falar porque eu sou Sim, imigrante, né? Eu imigrei para Portugal sim, 5 anos atrás e também fui vítima de cybercrime. Tive um cartão de crédito e de débito clonados, né? Na verdade, foram dois. E limparam a minha conta inteira e eu já nossa, estava em Ana, Portugal. E quando eu me dirigi para a PSP, né, para fazer a ocorrência, a primeira coisa que o policial me perguntou não foi se eu estava bem, não foi o que tinha acontecido, não foi se eu sim, suspeitava de algo, foi se eu era legal no país. já pensou? E eu fiquei assim, claro que eu sou legal, se eu tá com o meu cartão de cidadão na mão, né? Porque eu já saí do Brasil para fazer o Exato, mestrado, então já fui com o meu visto, já fui com toda a documentação, mas a preocupação dele inicial não foi sobre o que tinha acontecido comigo enquanto vítima, mas se eu já estava legal no país. E isso
4 anos atrás, né? Já fazia um ano que eu estava em Portugal. E como a doutora Simone falou, nós Uhum. vamos, né? E muitos têm a intenção da cidadania, né, europeia, que facilita o trabalho, facilita você se locomover. E a gente sabe, né, a gente que mora em Portugal e vocês que acompanham também as notícias, doutora Rafaela, doutor Félix também, que tem as influências aí na Europa, os trabalhos na Europa, sabem como está a questão da imigração agora em Portugal, essa questão de mudar, né, a legislação, principalmente com relação à nacionalidade. Isso me Exato, atinge diretamente porque só faltavam 4 meses para eu dar entrada no meu processo de nacionalidade por causa dos 5 anos, e agora eles sim, querem mudar, né, para 7. Então, eles perdem pessoas que saem dos seus países com boas intenções, né? com certeza. E esse trabalho da doutora Simone realmente está muito ligado, né, com o nosso tema aqui. Exato, Ana. E assim, E só eu para fico muito completar, um triste. detalhe muito importante, né, a doutora citou um crime cibernético. Uma outra questão Sim, é a mulher imigrante. A gente não tem uma delegacia própria para mulher. Então, assim, eu já exato. tive Muito muitas problema. clientes aqui em Portugal que chegam na delegacia para fazer uma queixa com relação à agressão doméstica e o policial Sim. pergunta para ela o que que ela fez para o marido ficar tão irritado. Eu É a trabalhei questão, 1 ano e meio na GNR, no departamento da violência doméstica, inclusive, lá na cidade de Braga. sim, E o que mais me chocou, né, com relação à diferença do Brasil e de Portugal, foi a questão de quando a mulher denuncia, o que que acontece com ela e com os filhos, né? Que eles que saem de casa e o agressor permanece em casa. Então, nós estávamos tentando, em uma terrível. operação conjunta da polícia, do Ministério Público e dos juízes, dos magistrados e do governo de Portugal, mudar essa questão, construir, né, mais lares, porque as mulheres e as crianças que são vítimas, elas saem de casa e vão para onde? Os abrigos são pouquíssimos, né? Como é que elas vão trabalhar? Tudo delas é dentro de casa. Então, se a gente fizer um estudo comparado com relação à lei, né, de proteção à mulher aqui no Brasil e a lei de proteção aqui em Portugal, a diferença é muito gritante, né? E isso também interfere nos crimes cibernéticos, porque a violência doméstica, ela não só acontece fisicamente, né? Ela acontece de forma cibernética também, principalmente quando a mulher decide se separar, aí vem a questão do stalker, né? Que o doutor Félix Neto falou aí. Então, tá tudo interligado, né? Não há como separar. Tá tudo dentro do mesmo pote. Exatamente, Ana. Doutora Simone, também tem uma realidade, só para a gente finalizar nosso debate, tem a realidade que eu venho observando das mulheres brasileiras em Portugal, que são estereotipadas, né? Tem um preconceito, assim, feroz, terrível, porque, assim, em relação, por mais que, como a doutora Rona falou, você vai com as melhores intenções, tem aquele estereótipo da mulher brasileira que está indo só em busca de lazer e diversão, nunca estudo, nunca trabalho. Isso aí até me assustou um pouco, assim, em relação à Europa, que eu tinha um desejo também de estudar fora, e até me brecou um pouco, assim, em relação à atual realidade, né, das brasileiras no contexto europeu, né, Brasil, Espanha. Qual a opinião da senhora a respeito disso? Infelizmente, é uma realidade atual, doutora, e eu acrescento mais, inclusive no meio profissional. Exatamente, Então, as eu preconceito. advogo aqui em Portugal, no meio acadêmico eu não diria, mas no meio Sim, profissional, principalmente eu que faço audiência, eu não trabalho apenas com imigração e etc. Então, ainda sim. tem assim, muitas vezes eu preciso me impor, ser mais incisiva, ter aquele olhar Doutora, mais no reto. meio acadêmico também, viu? Sim, não, Tem, mas Durante o eu tem. digo porque no mestrado, profissional é muito, eu acho que assim, é pior ainda, sabe? Parece que o tempo inteiro você está sendo julgada por ser uma mulher brasileira e eu me nego a me masculinizar na minha vestimenta ou mudar meu sotaque para parecer com um sotaque de português de Portugal. Eu tenho que ser Sim, respeitada pelo que eu sou, pelo meu intelecto e pela profissão que eu estou atuando. Então, assim, ainda é uma luta, tá? E estamos aí. Hoje somos 10% dos advogados,
nessa frente de batalha para melhorar, de forma geral, né, os direitos fundamentais dos imigrantes e principalmente também da mulher imigrante. Não é à toa, né, que a Ordem dos Advogados de Portugal quebrou o nosso acordo unilateralmente sobre a questão, né, dos advogados brasileiros podendo ser inscritos na Ordem de Portugal, né? Vai fazer quer dizer, fez 2 anos agora, no início de julho, que eles quebraram um acordo de 50 anos e atualmente o brasileiro que vai para Portugal, que tem a OAB, ele não pode mais se inscrever como era antigamente. Então, isso já mostra uma barreira que foi nos imposta, né? Foi imposta aos advogados brasileiros que antes não existia, como uma forma de diminuir a atuação dos profissionais brasileiros em solo português, né? Mas nós só Sim, vamos com as melhores das intenções, né? com Mas, certeza. infelizmente, o imigrante, ele passa por isso, seja qual for o país que ele escolha. Exato. Isso mundialmente, né, Rona? A gente observa, né? Todos os dias tem notícias cruéis a respeito assim. Eu entendo bastante que é realmente mundialmente, mas eu acho que a relação, por exemplo, eu acho não, eu tenho certeza. Hoje eu faço doutorado, né, em teoria do direito e também pesquiso sociologia. Essa questão da relação de Portugal e Brasil ainda tem muitos resquícios, né, da questão da estrutura histórico-social da colonização. E então ainda Exato, tem um pensamento, é claro que assim, menos nos jovens, mas entranhada do colonizador, daquele que é melhor, do quase uma raça superior, sabe? E a com gente certeza. está aí para mostrar que quando se trata para já, somos pessoas, somos todos iguais, mas principalmente intelectualmente somos mais capazes e se calhar até mais criativos. E se você vai, né, para o contexto cibernético, os crimes ali chovem, porque o tanto É, de racismo, o tanto de preconceito, o tanto misoginia, de portugueses, né, que criam perfis falsos para atacar os brasileiros nas redes sociais, tá assim, ó. com certeza, Rona. Poderia Bem, ser gente, até um tema para o finalizando. futuro, né? Falar sobre os cybercrimes contra os imigrantes, né? Com Relação certeza, Portugal-Brasil. Seria interessante aí. com certeza. Podemos desenvolvê-lo, até com a colaboração, a honra da doutora Simone Maris também pode colaborar conosco. A Será uma experiência, honra. Vamos trocar contatos. Eu tenho muito imagina, material, muitas ideias, e eu gosto mesmo disso, a gente somar para produzir cada vez mais. com certeza. Viram muitos congressos ainda e podemos produzir muitas pesquisas interessantes, atuais, inéditas, com esse estudo comparado, né? Brasil, Europa e Estados Unidos. Muito Com obrigada, Simone. certeza. Que honra Muito foi ter. obrigada, doutoras. Foi Foi um prazer, satisfatório. uma honra. Ainda teremos muita conversa. Um resto de um Com bom certeza. dia. Obrigada, Bom dia doutora, para pela sua também. Mais uma participação. vez. Espero encontrá-la aí em Portugal, Por nos favor. tribunais da vida, viu? Não, depois vamos trocar contato, marcar um café, alguma coisa. Ah, vamos sim. Café é comigo mesmo. Então tá certo. Doutor Félix,